Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa da doutrina dos espíritos, o espiritismo. Hoje voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E gostaríamos hoje de conversar sobre o tema fatalidade, que está a esclarecer, tirar nossas dúvidas, no Livro dos Espíritos, para os estudiosos, na pergunta ou na questão, a partir da questão 851. E a pergunta é a pergunta de Allan Kardec sobre a fatalidade. Ele pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme o sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, quer dizer, estava para acontecer tudo. Essa é a pergunta de Kardec. Tudo o que ocorre em nossa vida estava para acontecer dentro da predestinação, dentro do destino, e o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade não interfere? Será que nós somos uma máquina e não temos vontade própria? Não temos decisões próprias? Nós não somos espíritos reencarnados? Então temos nossas decisões próprias. E eu vou voltar a repetir a pergunta de Allan Kardec, conscientemente. Repetimos conscientemente, apenas para memorizar e compreender melhor. Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme o sentido que se dá a esta palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, estava para acontecer. E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio do homem, o homem não tem um livre-arbítrio? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos superiores, eles respondem: a fatalidade existe, quer dizer, está para acontecer, predestinado, unicamente pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, desta ou daquela prova para sofrer aqui na Terra. Escolhendo, fazendo a escolha daquilo que vai passar aqui na Terra, do sofrimento físico, moral, espiritual, que vai passar, é a escolha do espírito lá, antes de reencarnar. Aí o espírito responde, escolhendo a provação, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a ocupar aqui no mundo. Aí o espírito acrescenta: eu falo das provas físicas, quer dizer, das provas físicas quais são? Mongolismo, o mal de Down, lesões no cérebro, tudo que for do físico, cego, aleijado, surdo, mudo, paraplégico, são as expiações e as provações do corpo físico. É isso que ele diz. É que o espírito pede, como diz assim, escolhe esse tipo de prova para passar aqui na Terra. Aí ele diz: falo das provas físicas, desta que acabamos de relacionar, pois que, pelo que toca, ou seja, pelo que se refere às provas morais e às tentações para o mal, para os vícios de toda forma geral, as tentações para abusar
pelos vícios, que são as provas das tentações, o espírito, conservando a sua vontade, o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, esse espírito é sempre livre de ceder às tentações ou de resistir. O espírito está dizendo que tudo que depende para fazer ou não fazer o homem aqui na Terra, ser tentado para o mal, é isso que ele quer dizer, depende da sua vontade. Então não está na provação. Porque se eu entrei pelo caminho do crime, da desonestidade, da devassidão, dos vícios de uma forma geral, se eu desrespeito às leis de Deus, tudo isso eu posso ser tentado, porque faz parte da prova. A ser tentado para o mal, é isso que ele está dizendo. Ser tentado para fazer o mal é uma prova, mas não é obrigado a fazer. Por quê? Porque depende da minha vontade, depende da vontade do espírito que está aqui reencarnado. É isso que ele está dizendo. O que depende da nossa vontade fazer ou não fazer e sermos tentados não cai nas provações, ou aliás, não cai na destinação, na predestinação. Porque depende da minha vontade, as tentações. Aí o Espírito diz, acrescentando, ao ver o fraquejar, ao ver o Espírito encarnado fraquejar, um Espírito bom, ou seja, o seu anjo da guarda, o seu protetor espiritual, pode e vem vir-lhe em auxílio, em ajudá-lo, mas não pode influir, não é, sobre esse espírito encarnado, não pode influir sobre ele de maneira a dominar a vontade. Ele tem que aprender a dominar a vontade, resistir ao mal, às tentações, porque a provação da tentação vem, mas ele não é obrigado a fazer, a concretizar aquilo que a tentação está pedindo, porque ele tem o livre-arbítrio. Se ele fizer, ele vai responder. Um espírito mau, isto é, um espírito inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a nossa vontade de espírito encarnado, deixa de se conservar na liberdade, livre para fazer ou não fazer. Se eu tenho a tentação, a tendência para o roubo, eu aqui na Terra pedi a tentação, como espírito, para reencarnar, eu pedi apenas a tentação para voltar a roubar, ou para voltar a ser criminoso, se eu fui criminoso na encarnação passada. Mas eu não sou obrigado, eu não sou dirigido pelo destino, pela fatalidade, para praticar um crime ou para roubar, voltar a ladrão novamente. Por quê? Porque ser criminoso de novo, voltar aos vícios novamente, não é? Depende unicamente da minha vontade. Eu vim com a vocação, mas eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho o domínio do meu querer. Eu não quero mais ser criminoso, não faço. Eu não quero mais ser um ladrão, roubar, me apoderar do que é alheio. Eu tenho a vocação e tenho a tendência. Sou tentado, mas não faço. Porque não está no destino a gente ser criminoso, não está no destino a gente matar, roubar, não está nada nisso no destino, porque está na vontade da gente. A gente sabe o que faz e o que não faz. Quando a gente entra pelo caminho do mal, não é o destino, porque os espíritos não nascem predestinados para o mal, e nem para o bem. Ele tem um livre-arbítrio. A escolha do bem ou do mal é unicamente do livre-arbítrio. É ele que escolhe. É tentado, mas é uma prova. Mas ele faz se quiser. É isso que o Espírito está dizendo. Nem por isso ele encerra aqui, entretanto, a vontade do Espírito encarnado deixa de se conservar livre pelo livre-arbítrio de qualquer tentação. Ele está livre.
Ele não é obrigado a cumprir a tentação, não está predestinado a seguir aquele caminho do mal nem do vício. Aí Allan Kardec novamente pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, quer dizer, pela predestinação, pelo destino que parece, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino, quer dizer, na fatalidade, o infortúnio, os problemas da vida, os infortúnios da vida? Aí o Espírito responde: são talvez provas que ele pediu que lhe caiba sofrer aqui na Terra. E que eles, esses Espíritos, escolheram para passar por isso. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, da predestinação, da fatalidade, o que a mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a tua consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Então o Espírito está aqui respondendo que esses casos que Allan Kardec perguntou podem ser prova que o Espírito escolheu para passar aqui na Terra. Na verdade, há coisas que já nós nascemos predestinados para passar, desastres de toda a natureza, é escolha do Espírito, não é? Mas encaminhar-se pelo vício, que depende da vontade, voltar a ser criminoso, depende da vontade, é tentado, mas não faz. Entrar pelos vícios, abusar da saúde, não é? Tudo que depende da nossa vontade não está na fatalidade, nem na predestinação. Está unicamente na vontade da gente, no querer, porque depende da vontade. Aí o Espírito aqui, ele separa bem, escolha das provas. E a tentação também pode ser uma escolha da prova. A tentação para os vícios, para os crimes, para toda a natureza. Mas como é uma tentação, que é coisa do moral, do espírito, da alma, ser tentado é uma prova, mas a decisão para fazer é dele. Se ele fizer, ele é responsável por isso aí. É isso que o Espírito está dizendo. Então, meus prezados amigos e irmãos, o tema de hoje de nossa conversa é fatalidade e livre-arbítrio. Não existe, fica bem, apenas para concluir, fica bem claro que não existe fatalidade, predestinação, destino para se fazer o mal. Não. A escolha das provas que os espíritos fazem é com relação às provas físicas e não às provas morais. Nas provas morais está incluída a tentação para o crime, para o roubo, para o assalto, para o caminho do mal, para os vícios de uma forma geral. A tentação, mas ele tem um livre-arbítrio e pode se dominar. A vontade que quer é a mesma que não quer. Então a escolha das provas é com relação às provas físicas. Nascer cego, surdo, mudo, aleijado, escolher uma tragédia para desencarnar, independe da vontade da gente. Independe da vontade. Então isso é o que está no destino que o povo fala, mas que é a escolha da prova. Nós escolhemos para passar por aquilo. Então fica esclarecida essa parte, que nós convidamos para consultar o Livro dos Espíritos em todo o seu contexto, em todo o seu conteúdo, que tiraremos muitas dúvidas acerca da vida e abrirá um leque de conhecimento para o nosso espírito, ainda carente de sabedoria, carente de explicação de causa. E o Livro dos Espíritos explica as causas das coisas. Então, o tema de hoje foi fatalidade, predestinação, fatalidade, que é a escolha das provas. Então, muita paz para todos e até a nova oportunidade com o nosso programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as nossas dúvidas
acerca de todos os assuntos relativos a todos os conhecimentos da humanidade. Muita paz e até a nova edição do nosso programa.